eu acho que ser criativo nada mais é do que a gente combinar experiências, né? E buscar soluções diferentes para problemas que estão por aí no dia a dia. Eu acho que esse é o grande lance da criatividade. A 5ª temporada do Vioral começou e você já pode se conectar no Instagram, @Vioral, ou no Instagram do PC, nosso host, @Paulo Crepaldi. Em todas as plataformas de streaming, aquela dose oral quinzenal para seus ouvidos. Fique agora com o Vioral. Olá, ouvintes do Vioral! Mais um episódio dessa 5ª temporada. E hoje eu tô aqui com ela. Calma, tenham paciência, porque ela é médica cardiologista, já foi DJ, produtora, apresentadora de rádio e TV, empresária, já presidiu a Sociedade Mineira de Cardiologia, trabalhou na Pfizer, Genzyme, Mantecorps, hoje Hipermarcas, Novartis, está hoje como consultora de estratégia e negócios para a indústria farmacêutica. Ela também faz mentorias individuais. Calma, gente, não acabou ainda. Ela largou tudo, foi morar com os 3 filhos nos Estados Unidos e ainda faliu uma sorveteria em Floripa. Ela vai contar tudo isso, essa loucura toda. Estou aqui com Andréia Loures Vale. Seja bem-vinda, Andréia. E aí, Paulo, tudo bem? Até eu fiquei, meu Deus do céu. Que loucura, todo mundo quer saber. E ó, gente, tem mais uma coisa, ela é TEDx Speaker, tá? Foi onde nós nos conhecemos, né, Andréia? É isso aí, somos, né? Maior honra. Obrigada pela apresentação. Muito louca, né? Muito louca, a gente vai querer saber. Eu quero que você conte rapidinho depois dessas histórias. Eu adorei, eu tive, durante a nossa aventura como TEDx, né, a gente teve a oportunidade de bater papo, a gente fez um almoço delicioso e se conheceu muito. Eu fiquei encantado com a história da Andréia e eu logo fiz o convite, né, Andréia? Falei, Andréia, pelo amor de Deus, vai lá no Vioral, as pessoas precisam conhecer sua história. Por quê? Porque a Andréia, ela é autora dos livros Um Sonho de Profissão e agora do Domador de Rinocerontes, que fala sobre a era do caos, criatividade, resolução de problemas, que é uma das top habilidades aí elencadas pelo World Economic Forum. Ou seja, a gente quer entender, eu amei essa coisa de Domador de Rinocerontes, que foi exatamente o que ela falou no TEDx. É uma história maravilhosa, vocês precisam conhecer e ela vai contar um pouquinho disso aqui. Mas antes de mais nada, Andréia, poxa, o teu livro começa com uma apresentação de uma pessoa que eu entrevistei, um grande amigo, que é o Cris Silva, o Cristiano Silva, que a gente tem em comum, né? Isso, e ele é um cara incrível, né? É. Não só uma pessoa incrível, mas um profissional maravilhoso de primeira. Eu diria que é uma estrela que já acendeu, né? Porque ele já tá muito bem, muito bem. Um cara muito bacana. Muito bacana, adorei. Ele tá aqui, a gente já entrevistou ele também. Um abraço, Cris, se ele estiver ouvindo a gente lá de Boston. Eu sei que ele ouve o canal lá dos Estados Unidos, então um abraço. E olha, Paulo, vamos aproveitar e fazer uma pegadinha com ele aqui, que eu tô no pé dele para ele escrever um livro, tá? Opa! Eu já falei com ele que aquilo que ele coloca, os posts dele no LinkedIn, os textos dele são incríveis, a experiência dele. E eu falei que eu ajudo ele a produzir, tô no pé dele. Então, se ele estiver ouvindo, Cris, tá aí, ó, mais uma forçação para ver se você decide implementar colocar toda a sua experiência no texto aí. Então, olha, a cobrança feita aqui no Vioral. Cris, tá com você agora, né? Agora, André, conta pra mim, você é mineira também? Sou mineira de Juiz de Fora. Conhecida como Carioca do Brejo, já ouviu falar? Já ouvi falar. Já ouvi falar. Agora, o que o pessoal fala? Que loucura é essa de ser tantas coisas assim? André, o que é isso? Então, buscar caminhos diferentes? Você gosta de mudança? Por que tudo isso? Olha, gosto. Na verdade, eu não sei por que tudo isso, nem eu sei te dizer, né? Eu comecei a trabalhar muito nova, comecei a trabalhar com meus 15 anos, e o meu pai, lá em Juiz de Fora, tinha um restaurante, uma discoteca. Na época era discoteca, né? Tô entregando minha idade aqui. E aí eu comecei produzindo evento, na época, não sei quem vai lembrar de uma novela chamada Dancing Days, que tinha lançaram as discotecas no Brasil. E eu comecei a fazer os chamadas matinês, né? De domingo, para os jovens. Então, aí eu fui nessa de matinê, entrei para DJ e as coisas foram evoluindo. Então, esse período todo, até eu entrar na faculdade de medicina e finalizar, eu fiz um pouquinho de tudo. Sei. Depois que você entra em medicina fica um pouquinho mais difícil, porque é tempo integral.
mas mesmo assim eu entrei no rádio. Aí eu fui ser radialista, porque a medicina era aquela coisa séria, pesada, e eu compensava fazendo parte desse outro universo, que é o universo de artista, que é o universo de pessoas que têm uma visão totalmente diferente da vida do que quem está fazendo medicina ali, está naquela coisa, né, plantão, convivendo com a morte, com a doença. Então eu acho que eu sou uma privilegiada, porque eu pude coexistir nesses 2 meios aí por um longo tempo, sabe, Paulo? E André, eu acho que é isso, um dos seus diferenciais eu gosto muito quando a pessoa tem esse lado artístico, também porque traz essa criatividade, traz esse pensamento que vai diferente da manada. Então, eu acho que esse foi o teu grande diferencial, né? Eu acredito que sim, e eu procuro manter isto assim que eu tomei consciência, Paulo, porque a gente vai fazendo as coisas sem ter muito consciência, né? A nossa essência nos leva para alguns caminhos, Sim. Evidentemente, mas a consciência ela vem mais para frente, quando você está mais maduro. E a partir do momento que eu tomei consciência de que ter este contato diverso me acrescia muito, hoje eu busco isso em tudo que eu faço. Né? Hoje, nessa situação que eu estou de consultora, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com multinacionais e conviver com pessoas de todos os países do mundo. Então, é tão rico. Outro dia eu fui para uma reunião, cara, na Romênia, Bucareste. Olha que nunca na minha vida eu imaginava uma coisa dessa. Então, eu conheci pessoal do leste europeu, sabe? Pessoal que pensa diferente. Enfim, eu sou apaixonada por isso. E eu acho que realmente, como você falou, eu não me considero uma artista. Quem dera, adoraria pintar, adoraria tocar alguma coisa. Infelizmente, isso eu não sei fazer. Mas eu acho que ser criativo nada mais é do que a gente combinar experiências, né? E buscar soluções diferentes para problemas que estão por aí no dia a dia. Eu acho que esse é o grande lance da criatividade. E Andréa, eu tenho uma curiosidade, porque você entrou num curso, vamos lá, a medicina é um curso que é sonhado e tão desejado por muita gente. É um curso desses que é tradicional, então se você vai falar com uma típica família, ela vai falar, vai ser médico ou advogado. Ou seja, você entrou num curso que era de uma profissão que te dá um status. O que as pessoas falavam porque te viam fazer tantas outras coisas? André, para com isso, menina, foca na medicina, porque você já tá com a tua vida garantida na medicina. Não te achava um pouco crazy nessa época, André? Total, né? Inclusive eu comentei sobre isso lá no TED. Meu apelido em casa é adolescente frustrada. Graças a Deus agora já passou. E meus amigos me achavam muito louca. Teve um período, Paulo, em que, por questões familiares, né, meu marido precisou ser transferido, então que eu fui para o interior, já sendo médica e já fazendo esse monte de coisa. Eu já apresentava o jornal, na época era a TV Alterosa, era o SBT, né, retransmitido lá em Minas. E eu tive que parar. Então foram 6 anos da minha vida que eu tive que realmente ser única e exclusivamente médica. Por quê? Eu estava num ambiente tão tradicional que se eu falasse que eu fazia outra coisa, eu era vista como uma médica ruim. Engraçado, né? Tão grande é a caixa em que as pessoas te colocam, né? Então eu realmente tive que abrir mão e foi doloroso. O que eu mais queria era sair desse lugar, né? Mas serviu para eu lançar assim, o meu lado mais empreendedor. E foi aí que virou essa chave para a indústria farmacêutica, André? Porque você também teve esse momento de falar, eu vou abrir mão da clínica, da profissão médica em si, vou pro lado executivo da coisa, né? Não, Paulo, na verdade, eu tenho um momento muito claro de quando eu me interessei pela indústria. Porque quem é médico fala, é o lado negro da força, né? E teve uma época em que eu estava me destacando um pouco mais, minha especialidade era aterosclerose, então tinha poucas pessoas no Brasil que falavam sobre doença familiar. Então eu estava me destacando e eu tive a oportunidade de ir a muitos eventos internacionais e fazer palestras pelo Brasil todo com um grupo das empresas diversas. E num desses presentes que a vida dá pra gente, uma indústria nos levou ao parque dela, vamos dizer assim, o parque de inovação dela seria o nome de hoje. Na época, era uma região de R&D. Então, eu me lembro que foi numa região perto de Londres,
Eu me lembro que, eu esqueci o nome, mas perto de, acho que é Liverpool, né, a cidade dos Beatles. Eu me lembro que a gente passou na calçada dos Beatles lá e tal. Uhum. E eu me deparei com o centro deles. Olha, eu não sei nem te dizer quando foi isso. Eu me lembro que meu filho era muito pequeno. Isso deve ter uns 25 anos, mais ou menos, ou mais. E eu me deparei dentro de um centro, a gente assinou aquela coisa de confidencialidade, né? Eu me deparei dentro de um centro onde eu fui conhecer como as moléculas eram criadas e imaginadas. Paulo, do nada, eu estava diante de 2, 3 ganhadores do Prêmio Nobel. Eu via esse período todo atrás, eu via eles montando moléculas, cara, fazia assim holograma, juntava os componentes químicos, aquilo estourava no ar, olha, essa molécula não é estável, vamos para outra. Aquilo me fascinou tanto. Eu falei, gente, o conhecimento está aqui. E sempre foi algo que me fascinou, foi aprendizado, foi aprender. A partir daquele momento, eu enxerguei a indústria farmacêutica como uma outra coisa, como algo que poderia me possibilitar estar na vanguarda, conhecer as coisas primeiro. Que sensacional, André. É maravilhosa essa história. E ainda depois disso você foi empreender, né? Foi aí que você foi tentar entrar no mercado de sorvetes, ou seja, você ainda tentou voltar ainda como empresário, ou seja, teve um vai e vem aí, né, André? Teve. Eu sofri um acidente grave aí de carro. Primeiro eu sofri um acidente caseiro, quebrei o pé, fiquei de cama. Na hora que eu voltei a ficar em pé, eu sofri outro acidente de carro grave. 2016 foi um ano muito particular na minha vida, né? Um ano de que eu me enxerguei debilitada, me enxerguei com a possibilidade de não andar, me enxerguei totalmente frágil, vulnerável, com a vida passando na minha frente. E eu falei, nossa, não, eu tenho que dar um jeito, fazer alguma coisa que me alegre, enfim, não que eu não estivesse infeliz, mas me deu uma mexida. Nessa época eu era diretora de unidade de negócios na Genzyme, né? Tá. E eu resolvi, foi possível ter aquelas demissões, né, voluntárias e tal, eu consegui uma situação bem favorável e eu resolvi sair. Eu tinha um apartamento em Florianópolis e conversa vai, conversa vem, houve a possibilidade de eu ser a distribuidora de um sorvete, que é maravilhoso, é um sorbet, naquela região. Então eu fui com tudo, né? Montei a sorveteria, comprei câmera fria gigantesca, fiz tudo over, né? Sem pensar, Paulo. Então, quem estiver ouvindo a gente, eu consegui, em um único negócio, fazer tudo aquilo que eu sabia que eu não devia fazer, mas que emocionalmente eu não liguei. Tudo que estava nos livros de negócios. Não, e de vida, né? Tudo que eu sabia que eu não devia fazer, mas eu liguei o PH Oda-se, né? Não sei se pode falar isso aqui, mas e fiz, sabe? E fui. E assim, não me arrependo, o meu bolso sofreu bastante, muito, perdi tudo, mas serviu como um enorme aprendizado, conheci pessoas novas, tive que me reinventar pagando as contas e voltando de novo, mas enfim, o que não nos mata nos fortalece, essa é uma grande verdade. E estamos aqui, domando rinocerontes, não é, André? É isso aí. Exatamente. Eu queria falar exatamente disso. Primeiro, antes de você explicar, porque acho que todo mundo está curioso para entender, essa metáfora é maravilhosa, eu amei. Bom, parabéns. Obrigada. Mas eu queria antes que você falasse um pouquinho, porque você traz duas pessoas, a gente falou do Cristiano Silva, mas você também traz duas pessoas que são fantásticas para também escrever no teu livro. Então você tem uma mensagem especial, e aí você me corrige se eu estou falando certo, mas da Michelle Wucker, ou Wucker, não sei como é que fala o sobrenome dela. Eu acho que é Wucker, porque eu sempre chamei ela assim, ela não corrigiu, então deve tá ser bom. Michelle Wucker. E do Cristiano Cru, que dá para você começar a entender o porquê que você foi para esse caminho de domador de rinocerontes. E conta um pouquinho disso, Andréa. Tá. Primeiro, você trazer essas duas pessoas que para quem são muito conhecidas no mercado, e aí chegar na ideia do domador de rinocerontes. Tá, o Cruel, né, que é o Cristiano Cruel, para mim é o exemplo personificado de inovação. Eu conheci, ele é um dos heads da Start, eu o conheci na minha imersão no Vale do Silício e que foi uma virada decisiva na minha vida esse momento. Que foi logo depois, né, que eu quebrei e, enfim, foi o que me sustentou emocionalmente, foi entender que eu não era essa louca, que eu não era essa
adolescente frustrada, que na verdade eu era uma pessoa inquieta que estava convivendo com uma tribo errada, vamos dizer assim, né? E a tribo dos inquietos, dos curiosos, dos realizadores, dos fazedores, enfim, era essa tribo que eu tinha que estar e estava tudo certo. Então o Cris para mim é uma pessoa que eu admiro muito, é um cara muito diferenciado, é um cara que tem uma humildade tão grande quanto o conhecimento dele. Para mim foi uma honra ele me dar esse prazer de ler meu livro, e ele inclusive me deu algumas dicas muito interessantes, que ele leu o rascunhão do rascunhão, né? E poder escrever para mim e ter o nome dele ali, né? Me referendando. A Michelle Wucker é a história do rinoceronte. Então vamos lá. A Michelle Wucker é uma escritora americana, incrível. Ela até não era muito conhecida, ela se tornou mais conhecida depois da pandemia. Não que ela não fosse conhecida, ela tinha um meio específico onde ela era vista, né? Porque ela fala de coisas ligadas à economia, enfim. E a Michelle criou uma metáfora que é do rinoceronte cinza, que quer dizer exatamente, o rinoceronte para ela significa os imprevistos, os eventos que podem tomar conta da sua vida, que podem destruir seus sonhos, que podem te atropelar, enfim, diversos, vai desde um evento pequeno que você não enxergou ele se aproximar, um problema pequeno, até um grande evento como a pandemia, por exemplo, né? A pandemia, para mim, é o maior exemplo de um rinoceronte cinza que personifica a teoria da Michelle, que é o seguinte... Que é o livro dela, né, Andréa? Que é o livro tem dela. Um livro escrito que é o Grey Rhino, tem, né? E tem o TED também, né? A gente falou tanto de TED, tem o TED dela também. Ela tem, isso. E ela fala o seguinte, que a personificação desse rinoceronte cinza, na realidade, é a pandemia, por quê? Todo mundo sabia que ela existia, todo mundo entendia ou poderia ter entendido que ela estava vindo, e todo mundo negou. Essa é a característica do rinoceronte cinza, básica. Negligenciado, não visto, e o mais interessante é que, assim, se você pega a teoria dela aí, amplia um pouquinho, que agora ela vem discutindo muito, ela vem sendo muito chamada para discutir, e isso vem aparecendo mais. Quando você amplia um pouco a teoria dela, você entende o seguinte, que a gente precisa ter a capacidade de olhar os cenários, porque muitas vezes a tendência, o problema, o desafio, o que quer que seja que esteja acontecendo na tua vida, está ali. Você não enxergou porque tem você sinais, não estava preparado. Exatamente. Você não estava preparado para ver, né? Então tem a negação em si, tem o despreparo para enxergar, né? E tem o desconhecimento total, que esse aí, ele nem vai saber que um dia um rinoceronte passou perto dele, né? Mas o mais interessante é que quando eu conversei com a Michelle e quando eu fui usar a metáfora dela, eu tentei aí por 6 meses entrar em contato com ela, e bendito Instagram, que foi por lá que eu perturbei até que ela me respondeu, e aí a gente começou a trocar. Pra você ter uma ideia, ela quis o meu manuscrito, né? Eu mandei um sumário em inglês, ela falou, não, pode mandar um manuscrito aqui em português, que eu traduzo, que eu sei lá, não sei como ela fez, mas ela leu. E isso foi em 2000, isso foi no início da pandemia. Sim. Então hoje ela até já escreveu outro livro, enfim, ela está evoluindo, ela virou uma pessoa extremamente, ela bombou, vamos dizer assim, né? Então, uma coisa interessante, Paulo, eu acho que eu cheguei a te contar isso lá em Salvador. A capa do meu livro seria o rinoceronte rompendo numa sala, né? Então tinha o sofá, tinha tal. Ela falou assim, olha, não aceito essa capa, porque eles vão entender que é como se fosse o elefante na sala, e não tem nada a ver com o elefante na sala. Então eu tive que mudar toda a ilustração do meu livro para poder tê-la ali me referenciando, né? Que foi uma conquista incrível. Bom, isso é o rinoceronte. Por que domador de rinoceronte? Né? E aí veio a minha metáfora. Porque eu entendo que todos nós teremos que ser domadores de rinocerontes, domadores de desafios, domadores de oportunidades, domadores de problemas. Leia-se também resolvedores. E para mim, a doma, ela tem a característica dela de uma dança. Então, quando você doma, não necessariamente você está brigando com algo, né? Na hora que você doma um animal, você transforma esse animal ou em um, entre aspas, aqui, amigo, dança com ele, negocia com ele alguma coisa, ou então, cara, se não deu, corre porque ele vai te atacar. Então, essa é a metáfora, né? A gente tem que olhar para os problemas e para os desafios de uma forma muito especial.
E entender que vai haver situações em que não vale a pena você gastar a tua energia, que aquilo ali vai acontecer, quer você queira, quer você não queira, você não controla, você não tem como mudar. Então, cara, desvia. Dá uma dobrada na cintura, daí a doma, na dança, dá uma dobrada na cintura e deixa passar. Não joga energia fora, né? E vai ter situações em que você pode realmente realizar essa dança da doma, transformar em algo positivo para você, né? E em outras situações até se tornar amigo. E ainda tem uma última situação, né, Paulo? Que eu acho que eu abordei muito pouco no livro, até porque não era o contexto, mas eu acho que é importante todos nós nos darmos contas dela, que é o seguinte: todos nós podemos ser o rinoceronte na vida de alguém, ou numa empresa, ou num time. Então, que a gente tenha essa perspicácia de reparar se nós não estamos sendo o problema de outra pessoa, né? Não só sermos domadores, Sim. mas também evitar de sermos esse rinoceronte chato aí que atrapalha, que avacalha tudo, né? Então, de maneira bem resumida, é isso aí. Eu fiquei pensando, André, muito no momento que a gente vive hoje, e vamos falar da nossa indústria, que é essa essa disrupção, nem vou colocar transformação, vou colocar essa disrupção que a gente está vivendo do que fazer, como se rotular, como as áreas devem trabalhar, porque está tendo uma mudança completa de estrutura da saúde em geral, né? E eu fico pensando muito nessa coisa quando eu li o teu livro, de exatamente, né, de falar para as pessoas, cara, você tem uma escolha, ou você fica parado e você é atropelado por eles, exatamente, né? Ou você vai correr contra eles, ou seja, eles vão ficar correndo e você vai ficar correndo que nem um louco, gastando energia, e correndo, torcendo para que ele não te pegue, mas um dia eles vão te pegar, né? Ou você realmente vai domá-los, né? Você vai fazer alguma coisa. Mas independente, qualquer uma dessas coisas, o rinoceronte vai passar. Ou seja, você fazendo algo ou não fazendo algo, ele vai passar. E ele vai te atropelar ou não vai... Então, assim, pra mim ficou muito claro isso, dessa coisa que você mesmo fala da imprevisibilidade, que ela está em abundância. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque... Você escreveu o teu livro eu queria entender assim, qual que foi a mensagem, porque, ao final, o que você queria que as pessoas entendessem, levassem com elas do que você aprendeu sendo uma domadora de rinoceronte? Olha, na verdade, em primeiro lugar, puxa, obrigada por essa pergunta. Eu já falei sobre o livro diversas vezes e ninguém teve essa leitura incrível, que na verdade é o seguinte, veja, a gente precisa entender. Nós temos duas certezas na vida. Eu sei que isso é meio piegas e meio lógico, mas às vezes a gente precisa reforçar o lógico até a gente internalizar esse lógico, né? Primeiro, que nós vamos morrer. Isso até nem está sendo muito certo, porque a longevidade está vindo aí. Mas e que vai haver mudança. Sim. Ponto. Sempre. Seja em que nível for, todos nós passaremos por mudanças. As pessoas têm uma ilusão, e a gente vem de uma história muito longa, de que, olha, você vai estudar, você vai se formar, você vai ter uma carreira, você vai casar, enfim, como se a história fosse essa, horizontal, sem percalços, que tudo vai ser maravilhoso. E não é assim, né? Já não era assim, que dirá agora. Então, eu acho muito importante as pessoas entenderem que a autoliderança é fundamental. O que eu quis passar é, quando você se enxerga como um domador de rinoceronte, você tem que entender que você tem que liderar a tua vida. E por que eu estou falando liderar? Primeiro, que controlar, ninguém controla nada. Segundo, que quando você lidera algo, você entende que em alguns momentos você perde, em outros você ganha, em outros você fica no 0 a 0, mas você vai para frente. Sim. Né? Você segue. Quando você entende que você se autolidera primeiro, você não tem jeito, se conhecer. Ninguém lidera algo que não conhece, que não tem métrica. Isso é que a gente aprende no business, né? Se você não metrifica, você não tem como avaliar se você está crescendo ou não. Isso vale para a gente. Se a gente não cria métricas, ou seja, se a gente não tem objetivos específicos, a gente não sabe para onde a gente vai. Então, a grande verdade é, primeiro, se conheça. O que eu quis passar, se conheça, cara. Esse autoconhecimento, esse desenvolvimento pessoal, isso não é falácia, né? Isso não é pieguice, isso é real. Ainda mais no mundo louco. Se você não tiver certeza de quem você é, como é que se encara essa incerteza louca que tá aí? É que muita gente relaciona autoajuda, né? Fica essa coisa de autoajuda. Né?
E outra, e se for autoajuda, dê o nome que quiser. Se te ajudar de algum jeito, caramba, né? Eu também já tive muito preconceito. Nossa, muito preconceito com essa coisa da autoajuda. Acho que ter trocado o nome para desenvolvimento pessoal foi ótimo, né? Porque fica mais chique, assim, a pessoa tem menos preconceito em dizer. Mas é muito verdade. Olha, tem uma parte muito importante que é a nossa tolerância ao risco. O quanto você tolera risco. E se você tolera pouco, tá tudo certo. Mas saiba que se você tolera pouco risco, você vai ter um crescimento diferente de quem tolera muito risco. Quem tolera muito risco pode quebrar, como eu quebrei, mas também pode arrebentar, né? Então, assim, saiba quem você é e o que você aguenta. Isso é fundamental. Aguentar sem dor. Quando eu quero dizer aguentar sem dor. A partir daí, eu não gosto muito da palavra de controle emocional, sabe, Paulo? Você tem que ter controle emocional, inteligência, porque assim, não é tão fácil. De novo, você não controla. Você pode ter uma reação quando alguém quebra algo que você gosta. Se você está de bom humor, e a sua reação pode ser totalmente diferente se você chegou em casa e teve um dia do cão. A tua reação não vai ser a mesma para o mesmo evento. Então é muito fundamental que você se conheça, que você lidere você. Aí você se insere num contexto de incerteza, tendo pelo menos alguma coisa em que se apoiar. Eu costumo dizer assim, eu gosto de dar um exemplo, você está numa corrida de Fórmula 1, você está numa pista de altíssima velocidade. Ali não tem jeito de pensar não, cara, ali você entra e vai embora. Nós estamos nessa vida, nesse automatismo, né? De vez em quando, encara e entende que você tem que fazer um pit stop. E para, você vai trocar o pneu, você vai trocar o volante, você vai trocar de motorista, você vai trocar de carro, o que quer que seja. Pare, se reconecte, veja se está tudo certo, veja se a sua direção está escolhida e depois você volta para a pista. Sim. Esta parada, ela é fundamental e a gente encara a parada como algo ruim, né? Não é. De novo, você precisa ter essa suas ansiedade métricas... também, né? Tem muito essa coisa, né, André? Hoje a gente tá cada vez mais vendo esse mundo ansioso, de que as coisas não podem parar, eu não posso perder essa coisa do time is money, então tudo nos apressa, tudo tem pressa, não pode parar, é legal falar que eu tô trabalhando até trabalhei a noite inteira. É chique, né? Nossa, sou produtivo. Produtivo nada, né? Produtivo nada. Mas olha, você falou uma coisa interessante, essa ansiedade, essa velocidade. Se você parar para pensar, a ansiedade não é nossa. A gente está inserido num mundo tão veloz que ele está nos levando junto. Por isso que é muito importante. Cara. Para e olha. Porque não adianta você correr se você está correndo para o lado errado. Né? A manada, não vai ser nenhum rinoceronte, não. Vai ser uma manada que vai te atacar lá na frente quando você não tiver jeito de voltar. Né? Então, assim, de novo, quer trabalhar até meia-noite? Eu estou num momento da minha vida que eu estou trabalhando muito, mas por escolha. Sim. Eu tenho um objetivo específico, eu coloquei um tempo específico, mas, detalhe, estou morando onde eu quero. A minha liberdade geográfica existe. Sim. Então, assim, saiba o que você está disposto a fazer em troca do quê? Dança, doma. A palavra doma, para mim, ela é mágica, né? Para mim, é dança. Vê um domador antigo, Paulo, de circo, como é que ele fazia? É a cadeira, o gingado de cintura para dar aquela virada na fera. E um detalhe, você sabe por que se usa cadeira? Ou um banco de quatro pés? Eu fui estudar ideia, doma. Então, cara, é muito louco, né? A fera, o animal, ele precisa de um foco para atacar. Ele é muito veloz, mas um foco. Quando o domador coloca 4 focos diferentes, porque quando ele mexe a cadeira ou o banco, tem ali 4 pernas. Sim. Ele deixa o animal meio tonto. Na hora que ele estala o chicote, não é para ele bater, não. Imagina, um chicote vai parar um leão? Um tigre? Nunca. Mas o chicote é para lembrar a fera e chamar a atenção para a confusão dela. Então ele consegue, né, dar aquela driblada, entendeu? Agora, eu tô com o livro aqui. A gente vai falar já. Pra quem quer, eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast. O livro dela tá na Amazon, você pode baixar no Kindle, como eu tô aqui, mas também tem a versão física, né, André? Pelo Mercado Livre, é isso? Isso, é isso. A pessoa vai digitar lá, domador de rinocerontes, ela acha no Mercado Livre e acha na Amazon, certo? Certo. E, então, e se Deus quiser, no segundo semestre vai estar nas livrarias aí. Opa, aí sim. E olha, se eu fizer aqui em São Paulo, aqui, a sua noite de autógrafos, estarei lá. Opa, por favor, será um prazer. Eu anotei aqui, você falou disso, eu anotei aqui para fazer um resumo. No teu livro você diz assim, sucesso na era do caos é preciso liderar a si mesmo.
né? Que é tudo isso que você tá falando. Aí, Andréia, você traz uma coisa que eu achei... Eu tive que ler 2 vezes. Você diz assim, ó, esqueça tudo que te disseram sobre resiliência e ser resiliente. Eu falei, opa. Eu falei, calma aí, deixa eu ler de novo aqui. Porque a gente só ouve falar de resiliência. Eu queria que você explicasse isso, André, pra gente. Bom, eu sou a contra total. Inclusive, já tive altas discussões sobre isso com um monte de gente. E eu adoro esse assunto. Bom, primeiro... eu acho que a gente saber o que a palavra significa é fundamental. Sim. Então, resiliência em português é uma propriedade da física que diz a respeito de algum material que pode ser estressado ao extremo, entenda-se no fogo, esticado, o que quer que seja, de acordo com o material, que quando você para esse estímulo, ele volta ao estado normal. Aquela gominha, elástico, do jeito que vocês quiserem chamar, de dinheiro, aquela borrachinha amarela, não sei, cada região chama de um jeito. Você estica ela, ela vai até um ponto, quando você solta, ela volta ao normal, né? Isto é resiliência, ou seja, você volta ao que você era antes. Um absurdo total, porque a gente não pode passar por nada e não aprender nada, e não mudar nada em nós. Então, já começa por aí. Ou seja, o que você está falando é a gente voltar para o original, é isso que você está falando? Exatamente, nós não podemos ficar do mesmo jeito. Senão é burrice total, né? E a palavra resiliência em inglês, ela não significa o que nós estamos. A tradução, ela não é ipsis literis, não é resiliência. Ser resiliente, na verdade, as pessoas estão usando esta palavra para ser persistente, ser insistente, não desistir. E para isso existem estas palavras. E resiliência é um termo que o mundo corporativo gostou muito para justificar. Carinha, trabalha bastante, né? Manda brasa, porque o seu um dia chega. E você trabalha que nem um louco, sendo resiliente, achando que está tendo uma habilidade maravilhosa. Não está. Você precisa aprender, você precisa crescer. A gente cresce igual uma espiral. A gente retorna ao ponto, porque a gente sempre retorna, a gente sempre precisa aprender de novo. Mas a gente nunca volta para o ponto em que a gente estava antes. A distância do onde a gente estava antes para onde a gente vai depois de algum aprendizado depende da gente, do quanto a gente internaliza isso. Mas a gente sempre muda e precisa mudar. Então, por favor, não sejam resilientes. E às vezes eu acho, André, que também resiliente, as pessoas começaram a utilizar para não usar o fraco e forte. E não ter um adjetivo pejorativo, né? Essa pessoa é fraca, essa pessoa é forte. E começa a falar, ele é resiliente. Ele aguenta tudo, né? Exato. Então aguenta tudo, porque aguentar tudo é totalmente diferente de ser resiliente, né? Exato, perfeito. Agora, Andréia, eu queria saber de você, o que é sucesso? Como você define sucesso e quando que você acha que a Andréia vai estar atingindo o sucesso? Porque você fala disso no livro. Primeiro, sucesso para mim é igual a impressão digital, cada um tem o seu, a sua definição, e não é muito fácil a gente falar sobre isso, porque o mundo diz que ter sucesso é ter um casão, é ter um carrão, é financeiro, viajar, né? São coisas materiais. Bens materiais. Única e exclusivamente, porque ter bens materiais é maravilhoso, todo mundo quer, eu também quero ter dinheiro, todo mundo, né? Mas o sucesso para mim, Andréia, eu digo que eu já tenho. Eu faço só o que eu gosto, eu me considero uma das pessoas mais privilegiadas que eu conheço. Quando eu não gosto de um trabalho, eu largo. Assim, vi de minhas mudanças, minhas coisas. Então, para mim trabalhar com aquilo que eu gosto. De novo, gente, eu não estou sendo aqui naive, né, ingênua. É lógico que dentro do teu trabalho você faz coisas que você não gosta, mas eu estou dizendo assim, por exemplo, eu trabalho com mentorias, com consultorias. Tem clientes legais, tem clientes mais ou menos, tem clientes ruins, mas o que eu faço, eu gosto. Então, não é simplesmente só fazer aquilo que você gosta. Não sei se eu estou sendo clara. Uma coisa que é muito importante para mim, Paulo, liberdade. Eu sempre busquei isso na minha vida, né? E a gente fala de liberdade, a gente fala de 3 tipos. A geográfica, a de tempo e a financeira, né? Então, liberdade geográfica eu já tenho. Para mim, sensacional. Liberdade de tempo, eu estou entendendo que ela é uma ilusão. Porque o que é liberdade de tempo, na verdade? Não é aquela que você tem todo o tempo do mundo, não. É a possibilidade de fazer o seu tempo. Eu posso querer ir para a praia numa quarta-feira, não necessariamente preciso num domingo. Para mim isso é liberdade de tempo, né?
Porque trabalhar todos nós temos e precisamos, não só por causa do dinheiro, para ficar vivo, para aprender, para evoluir, né? E a liberdade financeira, se Deus quiser, ainda vou conquistar. Mas também vai depender muito do quanto você desapega das coisas. Porque hoje, para mim, essa liberdade financeira ela tem que me ser suficiente para cuidar dos meus, com um bom plano de saúde, porque é uma realidade, né? Ter condição de viver bem, né? Estar ali, eu tenho 3 filhos e tenho uma mãe que precisa de mim, então uma mãe doente e tal. Estar ali com possibilidade de ajudar a todos, ter condição de viajar, que é o que eu quero fazer. Então, assim, não é ser rico, tá? De novo, então, assim, eu me considero uma pessoa de sucesso. Tenho amigos, passo por experiências como a do TED, que foi muito, muito enriquecedora pra gente, né? De todas as maneiras. E é isso. E assim, a cada momento eu escolho um objetivo e vou até ele. Quando eu consigo, sucesso. E vou pro próximo. Agora, Andréa, você trata também e fala muito no livro de que a gente tá numa era que é marcada pelo caos. Né? Isso. E você fala muito dessa coisa da gente ser um solucionador de problemas, um resolvedor de problemas, né? Eu queria te perguntar isso, né? Como que a gente porque muita gente às vezes pergunta, tá lá, você olha lá, top 10 skills que o World Economic Forum coloca todos os anos. Entre os top 10, tá sempre lá, resolvedor de problemas. E muitas vezes a gente questiona, cara, mas como que eu me torno um resolvedor de problemas? O que eu preciso ter para ser um resolvedor de problemas? Qual que é a tua conclusão, Andréa? Tá, o que eu chamo de resolvedor de problemas? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a forma de trabalhar está mudando. Com qual velocidade e qual a diferença e o tempo que ela vai chegar aqui no Brasil, eu não sei. Né? Mas startup também já não é o modelo ideal, já foi. Né? O fato é, a cada dia que passa, mais se mostra que nós teremos que aprender a trabalhar em equipe, no seguinte sentido, não é aquele equipe antiga, eu tenho meu time. Não, é uma equipe que ela vai ser formada de acordo com o problema que você vai ter que resolver. Um exemplo aqui, eu tenho que construir uma casa em cima da água, vou viajar aqui. Então eu vou ter que ter alguém que entenda da estrutura da casa em si, alguém que entenda dessa conexão da estrutura com a água, enfim, pessoas com habilidades e conhecimentos diferentes, que vão se juntar para resolver aquele problema. Então, quando a gente está falando de resolução de problemas, é isso. Eu tenho um problema, entre aspas, que pode ser de trabalho, que pode ser pessoal, que pode ser de inteligência, que pode ser de tecnologia, enfim, o que for. Você se une em equipes complementares de pessoas com habilidades e competências complementares, resolve aquilo, desfaz essa equipe, cada uma para o seu lado e vai fazer o próximo. O que o mundo corporativo está chamando de squad. Exatamente, porque isso vem da metodologia ágil. Sim. Eu não quis usar, né? Que o squad nada mais é do que um esquadrão, o time que vai resolver aquilo. Pega, igual a gente vê nos filmes, né? Pega os melhores para resgatar o fulano lá no Iraque, seja lá onde for. Né? Ele vai lá resgatar, cada um vai pro seu time de novo. É isso. Eu acho que nós vamos evoluir para isso. Para você que está dentro de uma corporação, para você que tem uma posição específica, como que você se torna um resolvedor de problemas? Em primeiro lugar, focando na solução. Em primeiro lugar. Segundo lugar, tentando ser um pouco mais antenado em construir cenários. O que eu quero dizer com isso? Isso para mim é fundamental, Paulo. Quando a gente está diante de um desafio, um problema, eu nem gosto muito de falar problema, mas quando a gente está diante de algo a ser resolvido, a gente foca naquilo, meu Deus, eu tenho que resolver isso, e fica com aquilo fechado. Você não vê mais nada. Então eu costumo dizer, e eu coloco isso no livro, dá um passo para trás, se distancia. Imagina você com uma máquina, tirando uma foto, eu já ia entregar a minha idade de novo aqui, né? Onde você faz o zoom, você está ali no zoom, focado. Vai para uma grande angular e olha. Dá um passo para trás. Isso, quando você se distancia, o que você consegue ver? Você consegue ver cenários diferentes. Né? Você consegue ver aquele mesmo pedaço de árvore inserido num deserto ou inserido numa floresta, perto de uma casa ou perto de alguém que está indo derrubar. Ou seja, você entende melhor aonde que está aquele problema. A partir daí, você consegue criar estratégias para diferentes cenários. Então, você fica mais próximo
de não ser tão atacado pelo caos, que são as incertezas. Se eu tenho 3, 4 cenários para a resolução de um mesmo problema, eu tenho mais possibilidade de acertar. Pode até aparecer um quinto, mas eu estou mais preparado do que se eu tiver só naquele. Sendo bem como se diz assim, resumindo bem a teoria, né? Mas, basicamente, quando você faz, então, diferentes cenários, estratégias para esses cenários, você usa a sua criatividade, que é uma outra habilidade absolutamente necessária, para conseguir soluções diferentes nesses diversos cenários, e você usa foco e agilidade para buscar a ação, para agir. Aqui é que vem uma outra grande pegada, né? Corre. Tomou uma decisão, age rápido. Errou, não tem problema, volta para trás e tenta de novo, né? Corrige rápido. Vou dar um exemplo também, uma metáfora que eu gosto, de uma águia caçando uma presa. Não sei se você já teve a oportunidade de observar. O que a águia faz? Ela sobe mais ainda para poder ver o entorno todo, para ver se não tem um predador para ela ali. Ela analisa o cenário. Na hora que ela acha, opa, deu para mim, né? Ela mergulha, mas mergulha com uma velocidade absurda para pegar a presa e subir de novo. Se ela vai e a presa foge, o que ela faz? Ela não fica dando bobeira, ela volta para o céu de novo, analisa de novo. Então é isso que a gente tem que fazer. Olhou o cenário, achou a presa, vai resolver assim, corre lá, deu errado, volta de novo, amplia de novo tua visão, olha o cenário de novo. Isso pode ser feito sendo você gerente, sendo você diretor, sendo você supervisor, até sendo você o peão, no sentido, né, de quem está ali na operação. Você consegue fazer e analisar melhores cenários. Ou seja, então você está falando distanciamento, criatividade, adaptabilidade, foco e agilidade. São essas 5 habilidades, né, Andréa? Que eu considero as principais. Perfeito. De um resolvedor de problemas, de um domador de rinoceronte. Andréa, eu gosto de fazer um bate-bola rápido com meus convidados nessa 5ª temporada, então eu vou fazer contigo, vou falar uma coisa, eu quero rápido o que vem na tua mente, o que você pensa sobre esse tema, sem precisar explicar, quero entender. Hoje a gente tá falando de visita médica virtual. E aí, Andréa? Trick. Eu acho que é uma armadilha. Marketing na indústria farmacêutica. Marketing é marketing em qualquer lugar. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar sendo lado negro da força. Gestão de pessoas no meio dessas diferentes gerações. Domador de rinoceronte. Qual foi o último seriado que você maratonou, Andréa? Foi um agora. Intimidade. Terminei ontem. Tá na Netflix, legal. Tá na Netflix. Livro que você recomenda para as pessoas em 2022? O Ego é Seu Inimigo. De quem? Ryan Holiday. Ryan Holiday. Então eu vou colocar aqui na descrição também. Gente, hoje eu conversei com essa pessoa incrível que é a Andréa Loures Vale. Ela que é tudo isso, cardiologista, empresária, tudo isso que a gente falou. Imagina, PC, foi que falou demais. de domador de rinocerontes. E aqui eu vou abrir aqui uma aspas de uma coisa que eu li no LinkedIn dela, que ela diz o seguinte: meu maior aprendizado nessa profissão foi entender que não sei tudo e qualquer pessoa pode nos ensinar algo. Hoje, no Vioral, eu conversei com Andréa Loures Vale. Muitíssimo obrigado, Andréa. Paulo, eu que te agradeço, o famoso PC. Eu já tinha ouvido falar demais de você e eu queria dizer que você é uma pessoa incrível, incrível. Você sabe muito, mas tem uma humildade para receber a gente, para conversar com a gente. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Foi um prazer. Imagina, Andréa. E olha, gente, esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui. Você ouviu o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Para se conectar é fácil. vioral.com.br, @vioral no Instagram, ou então envie um e-mail para vioralhealthcare@gmail.com. Até a próxima dose oral quinzenal para seus ouvidos.